Eu devia ter cortado o cabelo antes de fazer esse vídeo, mas agora vai assim mesmo. Esse vídeo vai ser bem nu e cru, sem muita edição, voltando aos primórdios, sem edição, sem fila, sem porra nenhuma. Você talvez perceba nas próximas semanas que eu não estou mais tão presente nas redes sociais, especificamente o Twitter, como eu costumava estar, e isso é deliberado. Caso você não tenha visto, eu deixei uma mensagem de despedida por tempo indefinitivo, indeterminado. Eu não sei quando eu vou voltar, provavelmente voltarei, mas não tenho vontade e nem necessidade de voltar tão cedo. E é uma questão multifatorial. Existem alguns motivos que me levaram a essa decisão. O primeiro motivo, acho que é o mais pragmático, mais utilitarista, digamos assim. Não sei nem se estou usando essa palavra agora para pensar. É que o Twitter consome muito tempo mesmo. Alguém que é hiperativo em rede social, como é o meu caso, não é à toa que eu tenho sei lá quantos centenas de milhares de tweets, é que muito tempo que poderia estar sendo usado para produzir, ou para estudar, ou para correr atrás de alguma coisa, algum perrengue da vida real, eu acabo gastando no Twitter. Em momentos que eu tô na rua com alguém, eu tô lá conferindo algum pensamento errante na minha cabeça, eu vou lá e pergunto, jogo no Twitter, porque o Twitter ele sempre satisfez essa hiperatividade de pensamento. Eu tenho inúmeras pessoas no meu bolso que gostam de inúmeras coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu tô a fim de falar sobre séries, vai ter gente que curte séries. Se eu tô a fim de falar de joguinhos, vai ter alguém que curte joguinhos. Se eu quero falar de sei lá o que, sempre vai ter entre a galera que me segue alguém que curte aquele, que tem aquele mesmo interesse que eu. Então eu sempre tenho alguém com quem conversar, e para alguém que tem hiperatividade, isso causa uma satisfação, digamos, psicológica, tá sempre podendo conversar com alguém. Só que isso tem um custo. Um é, como eu falei, o dispêndio de energia, esforço e tempo que está sendo redirecionado para coisas mais produtivas, coisas que têm um retorno maior. Eu acabo gastando, batendo papo, que não leva a coisa nenhuma. Se fosse só isso, era até bom. O problema é que, às vezes, esses papos que eu fico jogando fora no Twitter, não apenas são fúteis, assim, não tem muita utilidade, mas eles são destrutivos. E esse é o motivo principal pelo qual eu decidi que, por enquanto, sei lá por quanto tempo, eu vou ter que me ausentar do Twitter. Falando de forma bastante franca, o @isinobre é a pior forma de mim mesmo, é a pior versão de mim mesmo que eu projeto para o mundo exterior. Eu escrevi um texto sobre isso para explicar a parada, só que como eu sei que as pessoas me acompanham mais no YouTube do que no meu site, faz sentido explicar o conceito, né, a ideia que eu tive lá. Vou colocar o link aqui na descrição de qualquer forma se você quiser conferir o que eu escrevi lá. Mas basicamente é isso. Depois de muito tempo, não é algo que eu percebi agora. Eu só notei agora que eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer algo diferente do que eu estava fazendo, porque fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é a definição de insanidade, né? Então é isso. Eu descobri que, eu não sei porquê, e eu convido vocês a darem as suas hipóteses a isso, mas por algum motivo o Twitter ele me motiva ao meu comportamento mais mesquinho, mais petulante, mais arrogante, mais querendo estar certo, a custo de qualquer outra coisa, a custo mesmo de destruir relacionamento com pessoas que me admiram, pessoas que acompanham meu trabalho, outros criadores de conteúdo. Eu basicamente estraguei o meu brand pessoal porque o Twitter me dá essa satisfação de estar, entre aspas, certo. E olha que eu uso aspas porque isso sequer é o caso 100% das vezes, o que torna esse exercício inteiro de ficar tentando convencer pessoas que você está certo ainda mais sem propósito. Então é basicamente isso. Eu vou tentar usar esse tempo para refletir no porquê que isso acontece. Por que isso acontece no meu Twitter em português, mas não acontece no Twitter em inglês, onde eu converso com as pessoas de forma muito mais de boa, onde eu não fico com esse ímpeto, né, com essa vontade de dar um RT aqui em alguma bobagem que alguém falou e falar, olha aí gente, que absurdo, ou alguma notícia e comentar, olha que negócio, essa reatividade. Entendeu? De estar sempre querendo contrariar, porque o problema não é nem comentar, é que eu paro pra pensar agora. Tem pessoas que comentam as notícias que não trazem esse tipo de reação negativa das pessoas, que não elicitam essa mesma resposta que os meus tweets muitas vezes trazem, né? Tipo, dá pra você comentar certas coisas sem necessariamente usar uma postura muito reativa, muito... Olha que... Você entende o que eu quero dizer, né? Tipo, eu sou um babaca. Essa que é a verdade. Eu falei que era nu e cru a parada. Eu sou um babaca no Twitter. Muitas pessoas me falam que, de muitos anos, que quando eles veem
a pessoa que eu sou no YouTube e aí me seguem no Twitter, e rola até uma dissonância cognitiva, porque não parece a mesma pessoa. Isso fica ainda mais gritante quando ela me segue tanto no Twitter em português quanto no meu Twitter em inglês. Não parece realmente a mesma pessoa, e eu mesmo reconheço isso, assim, muito nitidamente. Não sei porque isso acontece, mas é o fato. É a circunstância que eu tenho que lidar agora. E essa é a forma como eu decidi lidar com isso. Eu vou, como eu falei, vou estar refletindo bastante no porquê que eu me manifesto dessa forma. Algum motivo deve ter. Nenhum comportamento é sem nenhum motivo, né? Tudo tem uma explicação. Então eu vou tentar entender por que eu sinto tanta essa necessidade de tipo, apontar algo que está errado e explicar por que aquilo está errado. Algumas vezes isso até rende coisas produtivas, que, por exemplo, o dossiê da Belpass veio justamente desse ímpeto. Tipo, eu vejo todo mundo falando X, eu percebo que X não é bem aquilo e eu vou lá e explico a minha versão dos fatos. Só que para cada instância em que isso agregou a mim e as pessoas que me acompanham, existiram literalmente milhares de formas em que esse impulso se manifestou daquela forma arrogante, presunçosa, de simplesmente esfregar na cara da pessoa que eu sei e ela não sabe. Quando, às vezes, como eu falei, já nem é o caso de fato, né? Então, enfim, é isso, gente. Eu vou me ausentar do Twitter. Quem quiser ainda me acompanhar, eu vou estar lendo os comentários do canal aqui, como eu sempre li. Vou tentar refletir nisso também aqui no canal, porque eu sei que essa mesma postura também se manifesta aqui no canal existe um gradiente de babaquice, entendeu? Eu diria que a minha persona menos babaca é a minha persona no mundo real. Inclusive eu já vi várias pessoas que falaram que depois que me conheceram no mundo real em eventos no Brasil e tal, mudou completamente. Eu já ouvi isso literalmente da boca das pessoas, que parece que a pessoa que está atualizando o meu Twitter é outra pessoa e eu pessoalmente sou o Isnobre real. O que me faz pensar, né? Quem realmente é o Isnobre real? É o cara gente boa, que os filtros sociais meio que o obrigam a agir de forma mais social? Ou é o eu que simplesmente sai sem filtro nenhum no Twitter? Porque se o eu real é quem se manifesta no Twitter, eu vou precisar repensar muito sobre muitas coisas em relação à minha vida. Mas é basicamente isso. Eu vou ainda continuar lendo os e-mails, como eu falei, os comentários aqui, DMs eu ainda consigo visualizar. Eu fiz várias mudanças no meu computador, nos meus celulares, que impedem que eu leia a minha timeline, que eu responda algum comentário. Eu posso até ler as respostas, os tweets que estão me mandando, embora isso vá definhando ao longo dos dias, porque sem que eu tweete não vai ter muito o que se responda. Mas eu ainda posso ler DMs, eu ainda quero manter uma comunicação com a galera que curte o trabalho e tal. Eu só vou tentar me isolar desse ímpeto de reagir a tudo que eu vejo, porque aí que tá, mano. Na hiperatividade, em falar sem pensar muito bem antes, como é que demorou anos pra eu perceber que falar sem pensar muito bem antes é uma merda? É muita burrice mesmo. A real é o seguinte, sabe aquele filme de terror em que o cara tá analisando algum evento, algum acontecimento inexplicável, e ele começa a ver fotografias? Eu não sei porque que eu peguei um jogo aqui que não tem nada a ver, mas ele vê filmagens, gravações, fotografias, e ele percebe que em todos aqueles eventos de alguma catástrofe inexplicável tinha uma figura lá atrás, no background, no fundo. É uma pessoa ou uma entidade, alguma coisa, em todo, fica até com arrepio só de imaginar essa cena, mas imagina, o cara tá investigando vários acontecimentos inexplicáveis, e aí ele vê as fotos e registros, e em todos eles tem alguma coisa lá atrás. E aí fica aquela coisa implícita, bastante clara, que aquela coisa, aquela entidade, aquela figura que aparece no fundo de todos esses eventos tem algo a ver com esses acontecimentos. E é assim que eu vejo o meu Twitter. Todas as minhas insatisfações, eu acho que de forma geral, com o estado do meu canal, com o meu papel como influenciador na internet, o crescimento do meu canal, tudo isso, o meu relacionamento com outros criadores de conteúdo, o impacto que eu tenho na esfera internética brasileira, quando eu percebo tudo desse pequeno cosmos de internet brasileira, tudo que me insatisfaz, tudo que me faz pensar, mano, eu não fiz isso aí direito, eu não me comportei da melhor forma, isso aqui não atingiu o público que eu queria atingir, o crescimento não está onde eu queria que tivesse, o rendimento não está onde eu queria que tivesse, aquela produção não ficou tão boa quanto eu queria que ficasse. Tudo isso, se eu analiso direitinho, no background de tudo estava o Twitter. Se eu não me dediquei o bastante para a pesquisa de um vídeo, é porque eu estava batendo boca no Twitter por alguma bobagem. Se eu chateei alguém que acompanhava meu canal e agora não gosta mais de mim,
inevitavelmente, 100% dos casos praticamente, foi porque a pessoa foi falar alguma coisa no Twitter e eu respondi não respondi da melhor forma. Se o meu canal não cresce como eu gostaria que crescesse, eu vejo colegas que começaram no Twitter depois de mim e me passaram assim, estão em vários níveis de magnitude acima do meu escopo de influência no YouTube. Eu vejo como o Twitter teve uma participação nisso. A forma negativa como eu uso a rede social, não tem como isso não ter afetado essa parada. Enfim, é isso aí. Eu vou estar me afastando desse negócio, vou tentar tanto repensar a forma como eu trato as pessoas, quanto a forma como eu dedico o meu tempo e a minha energia. Cara, o tempo é tão limitado, mano. Eu tenho 33 anos. Com a minha idade, o meu pai já tinha tido 3 filhos, mano, o que dá uma perspectiva muito boa de quanto tempo já tá atrás de mim, tá ligado? E quando eu vejo tudo que eu alcancei nesses 33 anos, eu penso que se eu tivesse pego a energia, um décimo da energia que eu gastei nesses, 10 anos, 10 anos de Twitter já, velho. 11 anos, eu acho, já. Enfim, uma década de Twitter. Se eu tivesse pego um décimo do tempo que eu gastei trocando ideia, e eu falo trocando ideia como se fosse uma parada muito positiva, mas na maior parte dos casos é brigando, é tretando, espalhando a animosidade e projetando uma parada que não é a melhor forma de mim mesmo, não é a melhor versão de mim mesmo que eu deveria estar projetando. Se eu pegasse um pouquinho só dessa energia e eu dedicasse a qualquer outra coisa, eu seria, a essa altura, um expert naquela disciplina. Se eu tivesse pego um décimo dessa energia e investido em voltar a tocar violão ou guitarra, por exemplo, eu seria um excelente músico. Se eu tivesse investido isso em aprender a falar francês, algo que eu queria fazer já tem um bom tempo, um plano que está assim, no background há muitos anos, quem sabe eu estaria com um canal em francês, de tão bom que eu seria na língua. Daí você tira quanta energia eu sinto que eu desperdicei nessa merda. Então é isso. Como sempre, coloque seus comentários aí embaixo, imagina já o que eu vou ouvir, mas faz parte do aprendizado. Boa parte o aprendizado ele não é possível sem que existam pessoas falando pra você que você errou, entendeu? E eu sinto que muito tempo eu me posicionei no papel da pessoa que tá lá esfregando os fatos na cara das outras pessoas, e eu vejo que isso não me rendeu algo que eu olhe pra trás e vejo, gostei desse legado que eu deixei pra trás. Então agora é a minha vez de ter a verdade esfregada na minha cara. Sinta-se à vontade de falar nos comentários como você gostava do meu canal, foi me seguir no Twitter e percebeu que eu era um babaca do caralho, e aí sempre que o nome Easy Nobre aparece na sua timeline, você não consegue resistir, mas reagir de forma negativa. Olha que negócio triste, velho. Como é que eu consegui transformar meu nome em algo tão negativo? Que bosta. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Os vídeos vão continuar, o canal vai continuar, mas eu vou seguindo esse pensamento de repensar como eu estou participando na internet como um todo. Eu não sei se eu vou ainda continuar comentando coisas do cotidiano, coisas de política, ideologia, economia, essas paradas. Eu acho que eu vou, no mínimo, eu vou diminuir bastante quanto eu me expresso em relação a essas coisas. Vou voltar o canal às raízes, digamos. Vejamos como é que isso acaba rolando. É isso aí, gente. Até a próxima.